Deus teve um cuidado e um carinho e uma atenção especial por José. E já começa a história assim, né? No verso 37 e no verso 2, vem dizendo o seguinte: esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Não sei qual é a versão da sua Bíblia, a minha está trazendo mais ou menos isso aqui. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Então aqui nesse primeiro momento a gente já percebe uma família conturbada. Eu quero que alguém levante a mão aqui, quem tem uma família perfeita? Quem tem uma família que não tem problemas? Quem tem uma família que não tem dificuldades? Que muitas vezes tem interesses diferentes, cada um vai para um lado, e muitas vezes gera muita briga, gera muita discórdia, as pessoas acabam se afastando. Irmãos, irmãs, pais e filhos, isso é comum. Hoje em dia é o que mais acontece. As famílias parecem muito divididas hoje em dia. E assim era a família de José. E aí ele vem dizendo o seguinte, né, no verso 5. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, olha só, vamos prestar atenção no sonho de José. Que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. Já pensou? Se algum familiar de vocês falasse assim: nossa, sonhei essa semana que eu vou ficar rico, que eu vou ganhar na Mega Sena da virada, que eu vou fazer a minha vida, que eu vou comprar um carrão, que eu vou viajar o mundo inteiro. Nossa, e ainda, nesse sonho que eu estava ajudando vocês, né? São os pobretões, entre aspas, né? Vamos pensar nesse sentido, né? E aí os irmãos dele já ficaram assim: como assim? A gente vai se curvar diante de você? Você vai ser poderoso? E a história vem continuando. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda dele, por causa dos seus sonhos e do jeito que eles contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive um sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai tinha pensado no caso. Seu pai teve uma visão, né? Jacó, como um homem de Deus, ele sabia que aquele sonho não era em vão. Ele sabia que tinha um propósito de Deus ali. Talvez ele não tinha claro ainda o que aconteceria com José, mas ele sabia que Deus tinha um plano especial para a vida de José. E lá na frente, depois a gente vai ver um pouquinho de como que esse despertar da bênção de Deus para José fez com que Jacó colocasse uma bênção especial sobre ele. Mas, bom, vamos voltar agora para a gente aqui. Ano de 2019, eu vejo muitas famílias aqui. Eu vejo pessoas que eu não conheço. Eu não conheço mesmo, mas eu sei que Deus conhece. E é nesse momento que a gente para refletir o quanto que muitas vezes, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, na nossa faculdade, tem pessoas, às vezes as mais próximas, são irmãos da gente, são familiares muito próximos, que tem essa questão da inveja. Mas o ponto fundamental não é a inveja em si, mas é o quanto que Deus tem um sonho especial para cada um de nós. Não era diferente com José, não era diferente com ele. O quanto que muitas vezes Deus, ele coloca um plano e um sonho especial para a nossa vida. Eu nunca me esqueço, uma vez na comportagem, eu estava comportando e Deus me deu a oportunidade de poder ouvir um pouco a voz do Espírito Santo. E eu nunca me esqueço
que Deus falou através do Espírito Santo para mim que o meu objetivo de vida era mudar a vida das pessoas. Amém. Como é gostoso quando a gente conhece o desejo de Deus. Como é gostoso quando a gente sabe o propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei, meu querido amigo, minha querida amiga, qual que é o sonho que você tem para essa vida. Mas uma coisa eu tenho certeza. O sonho de Deus é muito maior para você. Amém. O sonho de Deus é que você seja uma bênção nas mãos dele. Esse é o sonho de Deus. E assim era com José. Mas infelizmente, nessa terra, enquanto a gente viver aqui, vão ter pessoas que vão desejar o nosso pior. Vão ter pessoas que vão ter inveja da gente. Vão ter pessoas que vão sabotar os nossos sonhos. Infelizmente. Mas olha, olhando nos olhos de vocês agora, eu digo que se for Deus guiando o caminho de vocês, se for o sonho de Deus, Deus estará no controle de tudo. Não importa o que aconteça. Se Deus é contigo, meu amigo, quem será contra nós? E nisso eu me recordo muito daquilo que eu vivenciei quando eu cheguei aqui em São Paulo. Quando eu comportei com o Everton, naquele ano eu decidi deixar minha faculdade, decidi deixar o meu trabalho, decidi deixar tudo e comportar durante um ano. Dediquei aquele ano para Deus, para a missão. E naquele momento, quando eu deixei tudo de lado e decidi me envolver na obra de Deus, foi a coisa mais incrível que eu já vivi na minha vida. Foi incrível. E quando eu retornei para a faculdade, eu não tinha recursos. Apesar de eu ter comportado o ano inteiro, a gente vai gastando muito, porque eu viajei muito. Fui para o Tocantins, voltei para São Paulo, depois fui para o Rio Grande do Sul e comportei. E a gente gasta muito, comportou tem muito gasto, com muita coisa. E aí eu não tinha dinheiro. No final desse um ano de comportagem, eu tinha dinheiro para pagar uma mensalidade da faculdade. Uma mensalidade só. Enquanto muitos comportadores comportam umas férias e conseguem dinheiro para um semestre inteiro, quem sabe um ano. Mas eu só tinha dinheiro para pagar uma mensalidade. Mas o meu coração, assim como o de José, estava em Deus. E eu sabia que Deus ia prover. Amém. E continuando a história aqui, né? Os irmãos de José tramaram contra ele. Tramaram. E aí no capítulo 37, ainda no verso 12, vamos acompanhar juntos agora. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Ó, presta atenção agora. Agora eu quero que vocês, quem tiver uma canetinha, marca texto, marque isso daí, que isso vai ser muito importante para vocês. Olha só o que José falou. Estou pronto para ir, respondeu José. Querido, minha querida, se você é alguém que é dedicado a Deus, se você é alguém que entregou seu sonho para Deus, a hora que Deus te chamar, você vai ouvir. E você vai estar pronto. Vocês lembram de Samuel? Lembram da história de Samuel? Deus estava chamando, e o que o profeta Levi falou para ele? Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Queridos, quando Deus nos chama, nós temos que estar prontos. Quando os irmãos aqui chamam para fazer um trabalho missionário, quero ser o primeiro. Quando me chamam para ajudar aquele necessitado, quero ser o primeiro. Se eu estou vivendo o sonho de Deus para a minha vida, eu sou o primeiro a se levantar. Prontidão na obra de Deus. Prontidão. Nós precisamos de cristãos assim. Ellen White fala que o mundo carece de homens que não se comprem nem se vendam, que sejam retos como a bússola é ao polo. O quanto precisamos de homens e mulheres assim, prontos igual José, obedientes ao pai. Filhos também, né? Fica um conselho para vocês: sejam obedientes aos seus pais. Vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. E aí segue o texto, no verso 37, 23 ao 24. Vamos acompanhar juntos agora. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco. Eu acabei pulando um verso,
Vamos voltar lá no 18. Se vocês quiserem marcar, podem marcar também. Eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. E agora você marca aí. Eles disseram: lá vem o sonhador. Que ironia, né? Ei, sonhador! Ei, cristão velho! Acreditando na volta de Jesus, perdendo os prazeres da vida, querendo viver uma vidinha santa. Eita, cristão velho! As pessoas pensam assim. O cristão é louco. Quem segue os planos de Deus é louco. Olha só, lá vem o sonhador. Marquem aí. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogamos o corpo num poço seco, e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, olha só, assim veremos no que vai dar o sonho dele. Que maldade, né? Dos próprios irmãos de casa. Então, meu amigo, minha amiga, a gente vive dias difíceis, que a gente não pode confiar mais em ninguém. A nossa confiança hoje em dia tem que estar em Deus. Em Deus. E nele nós temos segurança. Amém. Você imagina, né? Nos dias de José já era difícil. Dentro de uma família que foi escolhida por Deus. Já vivia todo esse clima, né, pesado dentro da família. Um clima de inveja, um clima de um querer derrubar o outro. Devemos confiar em Deus. E olha só, né? A ironia. Assim veremos no que vai dar os sonhos dele. Quando o diabo pega você para derrubar o teu sonho, quando ele fala assim: agora você vai cair. Eu quero ver o plano de Deus na sua vida se cumprir. Eu quero ver. Ele fala isso. Vamos ver até onde ele vai. Não foi assim com Jó? Aprovação? Não foi isso que ele fez? Tentou, provou no fogo. Mas no final, o campeão de Deus, Jó, homem íntegro e reto, se colocou nas mãos de Deus, nos planos de Deus, e Deus conduziu a vida de Jó. Esses somos nós. Somos nós. Infelizmente hoje o inimigo coloca os nossos erros, as nossas falhas, as pessoas ao nosso redor, nós mesmos, as nossas próprias fraquezas, para que a gente não alcance o sonho de Deus. Mas Deus ainda tem conduzido, e assim como conduziu a vida de José, vai conduzir a nossa vida. Amém. Amém. E José aqui ele foi vendido, e aí ele vai para a casa de Potifar, e muitos de vocês já conhecem a história, mas eu quero ler com vocês agora, porque eu quero que vocês frisem algumas coisas. Agora, vocês viram que o inimigo falou aqui, né? Através dos irmãos dele. Eu quero ver até onde vai esse sonho dele. Vamos ver até onde vai o sonho de José? Vamos lá. Capítulo 39, a partir do verso 1 vem dizendo o seguinte: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão do palácio. Olha só, pode anotar aí agora. O Senhor Deus estava com José. Amém. Tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor que isso? Estava sozinho, longe da família, quase foi morto pelos irmãos, traído, decepcionado, numa terra distante, sem saber o que ia acontecer com a vida dele, mas o Senhor Deus estava com José. Amém. E segue o verso: ele morava na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele. Novamente, repetiu, né? O Senhor estava com ele, e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José. Quem quiser anotar aí, pode anotar. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Olha só como é abençoada a vida daqueles que, mesmo em provação, mesmo no sacrifício, mesmo na dor, mesmo sendo traído, jogado fora,
Esse era José. Deus estava com José e tudo que ele fazia era abençoado por Deus. Que bonito, né? Gente, toda vez que vocês pensarem no ano que vem, no que vocês fizeram esse ano, no que vocês já vivenciaram, eu não sei qual que é a tua luta, não sei mesmo. Não sei se você está brigado com a sua esposa, não sei se você está com dificuldade financeira. Eu acredito que todos nós aqui estamos, né? A gente está vivendo dias difíceis no nosso país, que a gente não consegue confiar em mais nada, né? E a nossa vida financeira não está a melhor de todas. Nossos filhos, não sei, talvez os filhos de vocês não estão na igreja, se afastaram de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está se sentindo excluído, se sentindo afastado das pessoas. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que sofreu uma traição, ou que já foi traído alguma vez na vida. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que está distante da família, que foi abandonado e rejeitado pela família por conta da sua fé. Eu não sei. Eu não sei qual o teu problema. Eu não sei qual a tua aflição. Eu não sei para o que você foi vendido assim como José. Mas de uma coisa eu sei. Se o plano de Deus, se o sonho de Deus for vivenciado na sua vida, você vai ser como José. Aonde você for, aonde pisar a planta dos teus pés, ali o Senhor estará contigo. Amém. Amém? E novamente o inimigo vem. Parecia que estava tudo bem, né? Quando parece que está tudo bem, quando Deus está conduzindo, quando as bênçãos estão caindo e a gente está feliz, aí vem a desgraça. Olha só. Vem seguindo o seguinte, olha só. José, no verso 6, vamos continuar aqui. Potifar entregou nas mãos de José, né, tudo que ele tinha, e ele não tinha nenhuma preocupação, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. E aí começou a tentação. Aí veio o inimigo, aí veio a tentação. É engraçado, né? O inimigo não pode ver a gente feliz. Ele sempre coloca alguma coisa para incomodar a gente. É incrível, né? É incrível. Mas Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, Mas tem de bom ânimo. Eu venci o eu mundo. venci o mundo. Que lindo, né? Nosso Cristo nos advertiu que a vida aqui não seria fácil. E a vida de José não era fácil. Assim como a minha vida, assim como a sua vida, assim como nesse ano você deve ter passado por tanta coisa, que se a gente fosse fazer aqui um resumo dos testemunhos da sua vida, nossa, a gente passaria dias e dias contando. Mas Deus era com José, e a mulher tramou, e José foi para a cadeia, porque no mundo nós teremos aflições, seremos perseguidos, seremos maltratados. E José, lá na prisão, lá na cadeia. Vamos ler aqui no capítulo 39 ainda, no verso 19. Olha só o que a mulher falou. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Né? Ela quis acusar ele, que tinha abusado ela e tal, e tinha ficado com as vestes dele na mão, né? Quis acusar José. E como José cuidava bem de tudo que era dele, né, do Potifar, aí ela quis jogar assim, ele cuida bem de tudo, mas o que é mais precioso, que eu sou sua esposa, ele fez isso, né? E aí José, né, é levado. Quando viu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficavam presos os presos do rei. E José ficou ali. Olha de novo, quem quiser anotar aí, pode anotar. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Repetiu ou não repetiu a mesma frase? Mas o Senhor estava com ele. Então, querido amigo, querida amiga, quando você estiver na prisão de uma depressão, quando você estiver numa prisão de uma ansiedade, eu que faço o curso de psicologia, a gente tem visto lá como tem se disseminado, não só no mundo afora, mas dentro da igreja.
E a depressão, ela é uma doença. E é algo sério. E não é falta de Deus. É porque nós vivemos cada dia dias mais difíceis, dias de aflição. E a depressão tem afligido a nossa igreja. Irmão, quando você estiver lá no fundo do poço, quando você estiver na prisão de uma doença, seja ela a depressão, né? Ou ansiedade, ou seja uma doença física, saiba que Deus está lá com você. Amém. A gente pensa que quando a gente está na prisão, a gente não tem escapatória, né? Não tem fuga, não tem para onde fugir. Da mesma forma quando a gente vivencia esse tipo de problema. Mas Deus estava com José. Amém. Que lindo, né? Que lindo. E aí José, ele ali dentro, né, da prisão, o carcereiro fazendo amizade com ele, no verso 22 vem dizendo o seguinte: este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José. Olha só que confiança, hein? Novamente, quem quiser anotar, pois o Senhor estava com ele e abençoava tudo que ele fazia. Amém. Parece redundante, né? Por que será que isso foi escrito, né? Irmão, nada do que foi escrito aqui nesse livro é por acaso. Talvez seja porque algum dia você ia ler isso aqui e talvez você estivesse numa prisão. É porque talvez eu e você algum dia seríamos traídos, seríamos abandonados, seríamos rejeitados. Mas o cuidado de Deus estava em todos os momentos. Todos os momentos com José. E assim é comigo e com você. E correndo um pouquinho mais aqui para frente, né, discorrendo um pouco mais a história, depois a gente sabe, né, que tem a história do padeiro e do copeiro. Aí o destino é a morte e o outro é o destino voltar para o palácio. E eu gostaria que vocês lessem aqui junto comigo no capítulo 41. 41, no verso 1 diz o seguinte: 2 anos se passaram. Ou seja, novamente esquecido José. Você imagina, né? Você está na prisão, você faz uma promessa com alguém que você revelou um sonho e essa pessoa hoje está lá vivendo uma vida boa. E aí essa pessoa esquece de você por 2 anos. E aí o rei tem um sonho, e aí a gente já sabe o que acontece, né? Nesse sonho tem as vacas magras, as vacas gordas, depois tem as espigas. E o resultado da questão do sonho é a questão de uma grande fome, né? E eu quero que vocês vão comigo agora para o verso 14. No momento que o rei manda chamar José, depois que ele foi esquecido pelo copeiro, abandonado, aparentemente deixado de lado, então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Olha só, a gente que é homem, a gente tem esse cuidado, as mulheres também têm um cuidado com a aparência, né? Mas aqui no caso dele, né, olha só que interessante. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Eu fico imaginando como que não estava o estado de José. Como que não estava a aparência. Talvez uma cara um pouco mais triste, confiando em Deus, mas quem sabe a gente muitas vezes não pensa, quantas vezes ele não se perguntou para Deus qual seria o objetivo dele estar ali, por que ele foi esquecido. E ali naquele momento de tirar a barba, lavar o rosto, colocar uma roupa limpa, quem não se sente muitas vezes, né, a gente às vezes fica no momento que a gente não se cuida, né, e aí a gente fica naquele momento que a gente fica mais recatado, e aí quando a gente quer fazer uma mudança, a gente lava o rosto, né, cuida um pouco mais da nossa aparência, e naquele momento é o momento da virada. Desde esse momento, Deus já estava mostrando para José: eu estou com você,
Só que agora a história vai mudar. A história vai mudar. Se prepara, José. E aí no verso 28 vem dizendo o seguinte: é exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei. Aqui ele revelando o sonho, né? Contando a questão da revelação do sonho. Que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E olha só, quem quiser anotar aí também, novamente, e José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar e aí recolher o alimento e que eles iam guardar uma quinta parte. Gente, aqui está o resumo da vida de José. Aqui está o sonho de Deus. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu, Senhor? Quantas vezes José não se perguntou isso? Quantas vezes ele não teve medo? Quantas vezes ele não se desesperou? Não se sentiu sozinho, abandonado? Talvez seja a sua luta, talvez seja a minha luta. Mas nesse momento se resume tudo que José passou. Ser um bom administrador no cárcere, preso. Ser um bom administrador na casa de Potifar. Ser um bom filho em casa. E viver o sonho de Deus. Aqui se resume o que José tinha que viver para poder chegar até onde Deus queria que ele chegasse. Esse homem era José. Por isso que o rei escolheu ele. Por isso que Deus escolhe eu e você. Para que a gente muitas vezes possa vivenciar experiências aqui nessa vida, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Talvez eu e você, a gente não se torne um governador, pessoas importantes, ricas, mas o cuidado de Deus e a atenção e o carinho dele para cada experiência que a gente vive na vida é para a gente ajudar o nosso semelhante. Amém. Como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, como Ele cuida da gente. E vem seguindo aqui, e eu já estou finalizando, e olha só, que vocês acompanhem com muito carinho, lembrando daquilo que aconteceu na vida de José, porque é muito fácil a gente olhar a pessoa quando ela está lá no topo, quando ela chegou, é fácil, mas passar, vivenciar e ver tudo que a pessoa passou para poder chegar lá é difícil. Só José sabe o que ele passou para poder chegar nesse momento. No verso 37, vamos acompanhar juntos. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Eu fico imaginando assim, José na presença do rei, e passa aquele flashback, sabe? Tudo que ele viveu, todo o sofrimento, toda a banana, tudo. Eu penso assim que ele, na sinceridade dele, ele chorou nesse momento, porque ele não estava acreditando. É bom demais para ser verdade, né? Porque sempre quando a história estava ficando boa, vinha um problema. Sempre quando ele estava achando que estava tudo se estabilizando na vida dele, vinha uma dificuldade para afligir José. Continuando aqui. Um homem
em que está o Espírito de Deus. Depois virou para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu ponho você como governador do Egito. Amém. Que lindo, né? Irmãos, tudo na nossa vida passa. Tudo passa. Tudo é passageiro. A dor que hoje talvez você esteja sentindo, amanhã eu tenho certeza que Deus vai colocar uma situação para você dar risada disso. E para você olhar para trás e falar assim: como Deus foi poderoso na minha vida. Como Deus cuidou de mim. Só que a história não termina por aqui não. Porque José ainda não tinha visto a família dele. Abram comigo rapidamente. Gênesis 45. No momento em que José encontra a família dele, vê os irmãos, e ele não consegue mais controlar tudo aquilo que ele está vivendo, tudo aquilo que ele viveu e até onde ele chegou. E aqui é o dia que se cumpre a profecia do sonho. Os irmãos chegam para pedir alimento, se ajoelham perante ele, e ali, sem saber como reagir, né? José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Os empregados saíram, e ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E olha só o que ele falou. José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Depois ele reencontra o pai dele. E eu acho que a maioria de nós, a gente não se atenta para isso. Mas olha que linda a bênção que o pai dele, antes de morrer, coloca a mão sobre a cabeça de cada um dos irmãos, né? E a bênção de José é a maior, no capítulo 49. Abram comigo, por favor, para a gente fechar aqui, com chave de ouro. No capítulo 49, no verso 22, olha que linda a bênção que Jacó coloca sobre José. José é como uma planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta. Os seus galhos sobem pelo muro. Quem pode parar José, hein? Os inimigos o atacam com violência. A mulher de Potifar, irmãos, né? Foi esquecido pelo empregado do rei. E o inimigo lá, batendo em José, batendo em cima. E persegue com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme, e os seus braços continuam fortes, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Amém. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto do céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos. Bênçãos de cereais e de flores. Bênçãos de montanhas antigas. Coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Amém. Que lindo, né? Gente, num resumo geral, hoje a gente vive essa vida aqui. Hoje a gente passa pelas provações assim como José passou. A gente está longe do nosso pai. A gente sente saudade de casa. Uma casa que a gente lê todos os dias. Uma casa que a gente vivencia ao estar com os nossos irmãos, em família.
Parece tão distante, parece tão difícil. Tem dias que a gente cai, tem dias que a gente levanta, mas pela graça de Deus, estamos todos aqui, procurando viver o sonho de Deus. E um dia, todos nós que vivemos o sonho de Deus, todos nós teremos a honra de vê-lo voltar. E naquele dia, a gente vai poder reencontrar o nosso Pai. Queridos, que isso possa ser algo que possa refletir hoje para você. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a história de José. Eu conheço, já vi muitas pregações. Mas que nesse momento, que nesse estágio que você está vivendo a sua vida, que nesse novo iniciar de um novo ano, e aquilo que você olha para trás também, que já passou, que você possa considerar os planos de Deus para a sua vida. E que você possa saber que realmente, assim como Ele esteve com José, Ele também está com você. Amém? Amém? Queria convidar a minha amiga agora para vir cantar aqui para a gente, antes da nossa oração final. Que você medite, né, naquilo que a gente conversou aqui hoje.